Nesse vídeo eu vou te contar como que é fazer uma pós-graduação fora da cidade em que você nasceu, em que eu ainda vou considerar que você vai para o Brasil, e também vou te contar alguns pontos positivos e negativos de se fazer uma pós-graduação fora para você aí que de repente está pensando em fazer uma pós fora e quer um feedback de quem já teve essa experiência. Então fica aqui comigo nesse vídeo para você saber mais. Opa, bora conversar hoje sobre como é fazer uma pós-graduação fora da cidade em que você nasceu, em que aqui eu vou considerar que você vai fazer uma pós-graduação fora da sua cidade, mas ainda vai fazer no Brasil, porque se você for fazer no exterior, muda de figura. E além disso, vou considerar que você vai fazer uma pós-graduação no sentido estrito sensu, ou seja, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado, né? Em que, só fazendo uma breve recapitulada sobre o que eu falei no meu último vídeo, do porquê eu escolhi fazer um mestrado em física, aliás, como que é fazer um mestrado em física, né? Falando brevemente aqui, um dos motivos principais do porquê eu escolhi fazer um mestrado foi porque eu não me sentia preparado ainda para começar um doutorado direto e senti a necessidade de fazer um mestrado. Nisso eu trabalhei com um tópico eletrodinâmica de Podolsky, no caso mais especificamente radiação na eletrodinâmica de Podolsky, e além disso eu fui para São Paulo fazer um mestrado lá no Instituto de Física Teórica da Unesp, que fica lá em São Paulo, na Barra Funda. E na época que eu fui para lá, no caso a Bolsa CAPES, que era a que eu recebia, ainda era 1.500, e um dos motivos pelos quais eu tomei a minha decisão de ir para lá, né, não foi o único deles, né, um deles só, é que eu ia para lá com o meu primo, que também estava fazendo o pós-doutorado lá na universidade em que eu ia, né, aliás, no instituto para o qual eu ia, ele já estava fazendo pós-doutorado lá, então ele ia se mudar para São Paulo também. Isso foi um dos fatores que eu levei em conta para poder mudar para lá. Inclusive, você está vendo o vídeo aí, abraço para você, irmão, tamo junto. E no caso agora eu vou contar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de se fazer uma pós-graduação fora. Falando primeiramente dos pontos positivos, eu queria citar aqui em primeiro lugar conhecer novos lugares. E com isso eu não quero dizer turistar nos lugares da cidade para qual você vai. Não, não é isso. É lógico que isso vai fazer parte, né? Eventualmente você vai turistar e conhecer os lugares da cidade, só que isso não vai ser o seu foco principal, porque você está indo lá a trabalho, você está indo morar lá e não simplesmente turistar. Então muda um pouco o foco, então o turismo em si ele vai ser algo mais secundário do que a sua rotina. E o que eu quero dizer então com conhecer novos lugares? O que eu quero dizer com isso é você saber andar pela cidade, conseguir se orientar bem lá, conhecer como é que você faz para chegar em determinado lugar com facilidade, enfim, conseguir se locomover pela cidade com certa tranquilidade. E nesse sentido, inclusive, aconteceu uma coisa engraçada comigo quando eu mudei para lá, que foi o seguinte: eu desenvolvi um senso de orientação muito bom lá, em que eu sei me orientar melhor em São Paulo do que em BH, que é a cidade que eu nasci e cresci minha vida inteira. Isso porque eu ficava lá em São Paulo olhando Maps com bastante frequência, né, para não ter que ficar pegando no celular na rua. Aí eu acabava decorando os caminhos e com isso eu aprendi a ir para vários lugares de forma tranquila e sabia andar pela cidade e me orientar relativamente bem, o que era muito bom no dia a dia. E um segundo ponto positivo de se fazer um mestrado fora é que você tem um foco muito maior do que você jamais teve, né? No caso, isso aconteceu comigo, em particular, da seguinte forma, né? Eu, em geral, rendo mais nos meus ambientes que eu estou mais acostumado a trabalhar, seja em casa, né, seja na faculdade. Enfim, lá em São Paulo, isso aconteceu, assim, de uma forma que eu nunca tinha presenciado até então, que eu conseguia focar muito por bastante tempo em diversos lugares, porque eu estava nos primeiros 6 meses sempre me mudando, né, de lugar em lugar, então tinha que estudar em vários lugares diferentes. Tinha também a instituição para a qual eu podia estar lá, tinha uma ótima estrutura para poder estudar e trabalhar lá, só que nisso eu acho que eu desenvolvi um senso de urgência muito grande, do tipo, pô, eu tô aqui, eu tenho um trabalho para fazer, tenho um trabalho para terminar e tenho que focar. Então isso meio que favoreceu com que eu conseguisse ficar mais focado por grandes períodos de tempo, sem assim, me distrair muito, né? Isso, para mim, eu fiquei espantado, porque hoje em dia é muito mais fácil você estar distraído do que você estar focado, né? Então esse foi um ponto positivo que eu vejo de você mudar
para uma nova cidade e você conhecer uma nova cidade. É que se isso, em determinados casos, né, te dá um foco maior, como aconteceu comigo, né? Agora, esse foco maior também pode ser um ponto negativo, a depender de cada caso, né? Mas enfim, no meu caso foi um ponto positivo. E um outro ponto positivo que eu quero citar aqui, que também é um tanto quanto clichê nesse caso, é que você conhece muitas pessoas novas e isso é muito bom. E que, falando um pouco mais sobre isso, no meu caso, eu tive bastante sorte que na instituição que eu trabalhava, tinha gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Então, eu pude ter acesso a pessoas de diferentes lugares, conversar com elas, saber como que era a cultura delas, saber como que elas viviam, enfim, nas suas cidades, e saber como é que estava sendo as experiências delas em São Paulo, porque pessoas de lugares diferentes vêm vindo para o mesmo lugar, elas vão experienciar a cidade de forma diferente com base no que elas viveram, né? E ter essa troca de ideias com pessoas de diferentes lugares é muito enriquecedor em vários aspectos, então foi muito bom nesse sentido. Pude fazer diversas amizades lá, que no caso foi muito, muito positivo mesmo. E para além disso, né, de conhecer as pessoas nos locais de trabalho, né, que no caso eu fui lá fazer um mestrado e eu pude conhecer diversas pessoas na instituição, e para além disso, eu também ficava me forçando a conversar bastante com as pessoas da cidade. Então eu andava de Uber, ficava conversando com as pessoas, ia nos lugares, comia alguma coisa, ficava conversando para saber como é que era a vida em São Paulo, para saber como é que elas percebiam a cidade. Enfim, eu fazia esse esforço de conversar com as pessoas para justamente conhecer, né, elas e saber como que elas viam a cidade. Então, esse é um ponto bem positivo de se ir para fora. No caso, você ter essa troca de ideias e de experiências com pessoas diferentes de diferentes lugares é muito positivo e enriquecedor. Falando agora sobre alguns pontos negativos de se fazer uma pós-graduação fora, o primeiro deles que eu quero citar, que é um tanto quanto clichê, mas vale a pena falar, é as saudades do que é familiar. Então, quando você está longe, nos primeiros meses em particular, a saudade pega bastante das coisas que você fazia, das pessoas com quem você convivia, do seu modo de fazer as coisas, né, das características da sociedade, enfim, das particularidades da sociedade, enfim, você começa a dar um valor muito grande a tudo que você tinha e que agora você não tem mais, né? Então, a saudade, ela pega muito e é uma coisa que, em particular, você aprende a lidar com ela mais do que você superar e resolver esse problema. Não, ela vai estar sempre ali, mas você acaba aprendendo uma forma de lidar com ela mais do que superar a saudade. Então tem esse ponto negativo. Agora, um outro ponto negativo que eu quero citar, e que aí não é um ponto só, mas é que são vários pontos englobados em um, né, de forma geral, que no caso é o seguinte: muitas características negativas, elas podem surgir da própria cidade que você está indo, porque se você não se identificou tanto com a cidade assim, você em geral vai ver muitos problemas ali e isso vai trazer muitos pontos negativos para a sua experiência na cidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu nunca tinha ido para São Paulo. Tinha ido sim uma vez, agora que eu lembrei, tinha ido uma vez a turismo, mas foi muito rápido, foi uns 3 dias só, e não deu para ver muita coisa da cidade, não deu para ter uma percepção real da cidade. E aí, eu morando lá, eu pude perceber que, não gosto de São Paulo, porque é muita poluição, só para citar um exemplo aqui, né? É muita poluição lá, assim, em tudo quanto é tipo. No caso, poluição sonora, muita poluição de ar mesmo, em que meu nariz, meu olho ficava irritado lá com bastante frequência. Então, assim, muitas características negativas podem surgir da própria cidade. Esse é um ponto negativo importante de se falar. Agora, um outro ponto negativo, que aí está relacionado à particularidade de fazer uma pós-graduação no Brasil, é que, em geral, você vai receber pouco, né, para fazer um trabalho pesado, e essa situação financeira ela pode pesar, né, em que, no caso, a situação financeira ela pode dar uma apertada, e isso é complicado, né, gera diversos problemas, enfim. Então, é um ponto a se ter cuidado também quando você vai para fora, né? Pensar bastante na situação financeira, ver como é que você pode otimizar os seus gastos, enfim, é um ponto a se pensar, né? E aí, isso já dá brecha para eu falar aqui dos conselhos
que eu tenho para você que, no caso, está pensando em fazer uma pós-graduação fora. O primeiro conselho aqui, no caso, tem uma grana guardada para você ir fazer uma pós-graduação fora, porque pode ser que você precise dela, em que às vezes vai surgir uma despesa ali que você não estava esperando, e vai ser muito bom se você tiver um dinheiro guardado. Então vá com uma certa grana guardada para você fazer uma pós. E além disso, né, um outro conselho é que você deveria procurar visitar a cidade antes de ir para lá, e procurar visitar a cidade com o seguinte olhar, com o olhar de quem vai morar lá, né? Não só de quem está visitando, indo a passeio, porque muda totalmente a experiência, no caso de você estar morando e você estar visitando. Então procure, quando for visitar a cidade, ter essa perspectiva de morador, né? De como que seria morar nessa cidade, porque isso daí vai te ajudar a tomar a decisão do tipo, pô, gosto, não gosto. Então, esse é um ponto também importante. Agora, já que eu falei de visitar a cidade, quando você for visitar, procura conversar com quem mora lá e principalmente com quem faz pós-graduação aonde você está querendo fazer, porque essas pessoas vão poder te falar melhor como que é a instituição, para onde você vai, como que é o custo de vida associado lá, associado a fazer a pós-graduação lá, como que é morar lá, como que são as coisas. Então é muito bom você procurar quem está fazendo pós-graduação na instituição que você vai, para trocar uma ideia e poder conversar e ter um feedback maior, porque um outro ponto importante nesse sentido é justamente o custo de vida. É ideal que você consiga morar o mais próximo da sua instituição possível, para, se puder, ir a pé, mas caso você não possa, né, procure um lugar que tenha fácil acesso a um metrô ou a um ponto de ônibus que te deixe do lado da sua instituição, porque isso faz diferença, né, isso importa. Então procure pesquisar bem o custo de vida antes de você ir morar naquele lugar e antes de você fazer pós-graduação lá. E pô, antes de continuar o vídeo, se o vídeo te agradou, deixe seu gostei aqui no vídeo, vai ajudar bastante na divulgação dele, no crescimento do canal. Se inscreva no canal também se você não for inscrito. E lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar também. E no geral, sem romantizar, fazer uma pós-graduação é intenso, desafiador, mas também é rápido. Então só você para dizer se vale a pena ou não você fazer uma, né? Não tem como chegar e cravar aqui para você, não vale a pena você fazer uma. Não, tem como te contar pontos positivos e pontos negativos para que você tome a decisão por você. Então a ideia desse vídeo foi te passar a minha experiência em fazer uma pós-graduação fora e falar de forma geral alguns pontos que eu achei importantes para que você tome uma decisão mais embasada, mas, de novo, só você mesmo para decidir se faz sentido ou não para você, né? Só que eu quero dizer uma coisa importante aqui, que é o seguinte: fazer uma pós-graduação fora te faz se conhecer melhor do que você jamais se conheceu, no sentido que você tem mais convicto para você o que você quer no futuro. No meu caso, eu, por exemplo, fazendo uma pós-graduação fora, tive ainda mais certeza que eu tô no caminho certo, no sentido que, amo carreira acadêmica, quero continuar fazendo isso, tanto é que agora eu tô no doutorado e não me vejo sem seguir a carreira acadêmica. Então, para mim, foi muito bom, apesar de todos os desafios, foi excelente, faria tudo de novo. Então, no meu caso, valeu super a pena. E é isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.